acho que eu vou fazer assim, ó. Gente. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo Mesa Redonda. Se você não assistiu o primeiro, depois desse episódio, corre no nosso canal e assiste. A gente está tendo muitas interações, muitas pessoas comentando e isso é muito importante para os próximos episódios. Hoje a gente tem a presença de várias pessoas que participaram do primeiro, novos participantes. Fala galera, meu nome é Daniela. Oi, meu nome é Maria Fernanda. Além disso, para tirar algumas dúvidas que possam surgir no meio do caminho, a gente tem a conversa com o nosso advogado de imigração convidado. Gente, eu vou começar o bate-papo hoje com uma pergunta um pouco injusta. Eu sei que a gente muda de ideia toda hora, mas eu queria perguntar para vocês como que é viver aqui na Austrália. Vocês já têm definido o plano, o que vocês querem fazer no futuro? Vocês pensam em migrar? Vocês pensam em ter um visto permanente? Ou vocês pensam em voltar para o Brasil? Eu vim para a Austrália na intenção de me tornar fluente, de ter essa experiência, de evoluir profissionalmente e pessoalmente. E aqui acabei achando uma possibilidade ainda maior de não somente chegar aqui e voltar para o Brasil, mas também a possibilidade de poder imigrar, de poder ficar no país. Através disso, através dessa possibilidade, eu comecei a pensar num curso que poderia me abrir as portas para isso, que foi um curso VET, um profissionalizante, em que era minha área de engenharia e que caso aconteça de eu não conseguir ficar, eu posso voltar com o meu currículo com curso internacional. O VET é só a primeira etapa, mas ele abre as portas para você conseguir seus pontos para poder aplicar para o Skill Visa. Que aí no futuro você pode vir a aplicar com a pontuação um pouco maior e ter a possibilidade maior de ficar. E em paralelo também tem a área do esporte, né, que o país incentiva bastante a prática de esporte e o desenvolvimento de novos atletas. Pelo fato de incentivar isso, eles acabam disponibilizando esse outro tipo de visto, né, que é o atleta talento. Legal ouvir seus comentários, né? No meu caso, como eu vim do Brasil, sou da área de TI, né? Vim com o desejo de aprender inglês, de melhorar o meu inglês, né? Tudo que eu vim estudando no Brasil. E aqui eu vi que as minhas habilidades tem a oportunidade de ficar através de um Skill Visa, né? Ou de um sponsor, que no caso a empresa decide tomar responsabilidade por você, né? E hoje eu decidi fazer gerenciamento de projeto para estar ampliando o meu leque e também levando o meu inglês para outro nível. E para animar você, Elton, hoje a gente tem um exemplo de um caso de sucesso que conseguiu um sponsor Visa na área de TI. E a gente vai apresentar hoje o Alan, que pode falar um pouco mais sobre isso, né, Alan? Oi pessoal, meu nome é Alan. Então, eu cheguei aqui 3 anos atrás na Austrália, vim como qualquer brasileiro com Student Visa e no meio do caminho eu consegui uma vaga na área de IT, especificamente em desenvolvimento de software. Por essa mesma empresa, eu comecei a aplicar pelo Sponsor Visa, porque conversando com a empresa eu comecei a perceber que a demanda da Austrália é gigantesca. Comecei a ver que falta realmente muito profissional e era uma grande oportunidade para eu e minha esposa ficar aqui para sempre. Então nós aplicamos esse processo, é um processo meio burocrático, tem que entregar toda a sua documentação, fazer assessment para provar os seus skills, né? Mas passando por toda essa parte burocrática, a Austrália realmente é um país maravilhoso. Para quem é da área da IT especificamente, vale a pena vir. E desfrutar o que a Austrália tem de melhor para oferecer. E aproveitando um pouco que vocês falaram sobre alguns tipos de visto, hoje a gente tem a presença do Tom, da Condor Migration, para falar um pouco de Sponsor Visa, Skilled Visa e até do 485. Alright, today I'm going to talk about the graduate visa in Australia. It's called a Subclass 485. It has 2 different streams. One's called a graduate work stream, the other one is called a post-study work stream. They are designed for graduates who have studied in Australia for certain courses. You can study a certificate for, you can study a diploma, bachelor degree, master or PhD in Australia. So since 2018, immigration will actually look at your work experience. They will look at your occupation, and depending on your English proficiency as well, you may be eligible for a short-term 482 employer-sponsored visa, and sometimes you may be eligible for a medium to long-term 482
employer sponsor visa. The differences between these two is the long-term one will give you the eligibility to do a permanent visa afterwards, whereas if you do a short-term visa, you will not get the option to transit to a permanent visa. There are 3 different types of skilled visas. The 190 and 489, they are state nomination visas. So different states are given the flexibility to nominate students that they are interested in. For example, Queensland, we have a stronger demand in, say, for example, mining professionals. Whereas in Australia as a whole, in some of the states, they don't quite need that occupation. So if you want to migrate to Australia, there are things that you should consider upfront. If you have a certain occupation in your mind that's your dream career, you might want to speak to a migration professional or education agency, find out the best school to study, find out what's the migration process in different states, pick the right path to start from the beginning. Gente, agora eu tenho outra pergunta para vocês. Algum daqui da roda veio com a intenção de fazer o curso e voltar para o Brasil, mas ao longo do processo, no meio do caminho, entendeu e enxergou possibilidades de realmente ficar na Austrália, de imigrar? Aproveitando o gancho do esporte, eu vim para cá com a minha esposa e o objetivo foi unicamente estudar inglês. Eu não estudei inglês no Brasil, não o primeiro contato, mas eu entrei para o inglês aqui e tinha o objetivo de ter também um inglês bom, porque lá eu tenho a minha academia, eu sou da área de esportes também, sou formada em educação física, mas trabalho em outros clubes e esses clubes também têm muito acesso de pessoas internacionais. Então, o meu objetivo era vir estudar inglês e depois ter um bom relacionamento dentro dos clubes como empresa. Mas hoje tudo mudou. A gente sim enxerga a possibilidade, devido a esse apoio que a Austrália dá para pessoas, né, do esporte, para quem é formada. Eu estou no processo também de fazer o reconhecimento das minhas certificações aqui na Austrália. E a minha esposa também, hoje, ela está fazendo um VET, ela já tinha um inglês quando chegamos aqui. Então, temos um plano A e um plano B para que ficamos aqui na Austrália, para permanecer aqui no país. Bom, a minha história é um pouquinho diferente, porque eu sou um pouquinho mais velha do que todo mundo que está aqui, né? Eu deixei meu filho, que já estava fazendo a segunda faculdade no Brasil, e resolvi vir para a Austrália para aprender inglês e para ter uma nova possibilidade de conviver com uma outra cultura, conhecer um outro país. Eu tô achando isso ótimo. Eu tenho um namorado aqui, todos os dias eu penso, talvez hoje eu vou embora, talvez não. É bem complicado. Assim, eu penso na possibilidade de ficar, mas às vezes eu tenho muita saudade do Brasil e muita saudade do meu filho e da minha família. Acho que é normal, né? Dani, aproveitando um pouco que você falou a respeito de todo o seu conhecimento na área de esportes e o caso da sua mulher estar aqui com você, a gente vai ter a presença do Tom aqui e vai falar um pouquinho tanto na área de RPL quanto na área de partner. RPL stands for Recognition of Prior Learning. It's a formal process in Australia where it allows schools to recognise the work experience and qualification of the students back in their home countries or even in Australia. We have seen confusions from international students who believe they wanted to apply for partner visas with their partners who are not Australian. For example, there are students who came to me, they're both international students, and the lady would ask us, well, I have been in a relationship with my boyfriend for quite some time, we live together. My courses has just finished and my partner still has another 2 years remaining on his bachelor degree. Can we apply for partner visas together? It's actually not called a partner visa, it's called attaching yourself onto your partner's current visa. It requires a student visa application made to immigration. They would require you to show the COE, the confirmation of enrollment of your partner who has courses remaining. They might ask for his current student visa grant notice just to confirm he has time remaining on the visa. And then immigration will ask you to demonstrate your relationship with each other, see how long you have been dating, how long you have been living together, and other evidence supporting your relationship claim. And immigration will consider the application and then decide whether or not to allow you to attach yourself onto your partner's visa. Gente, aproveitando que as meninas disseram das novas possibilidades que vocês estão enxergando aqui, das dúvidas de
fico. Eu queria saber de vocês dois, quais são os próximos passos de vocês? Vocês têm a vontade de ficar? Tá meio em dúvida ainda? Quais são os próximos passos? Então, não só aqui na Austrália, mas no Brasil as coisas também acontecem um pouco rápidas. Eu deixei algumas coisas encaminhadas e essa semana eu tive uma surpresa, eu consegui que um artigo fosse publicado e agora eu vou ter pontos para poder começar o mestrado, continuar os estudos. Seria uma possibilidade estudar aqui também, mas a gente fica naquela, trocar o certo pelo duvidoso, ficar aqui um pouco mais, tentar arriscar para o futuro ou voltar para o Brasil e continuar alguma coisa mais certa. E por enquanto eu vou voltar, mas não sei, até meu visto acabar, não sei, pode acontecer alguma coisa e vai que eu resolvo ficar, alguma oportunidade melhor talvez. Bom, eu vim para a Austrália já querendo sair do Brasil, já saí de lá com a cabeça de que eu não voltava pro Brasil. Não sei se a Austrália é meu destino final, se é aqui que eu vou ficar, mas já tô aqui, vai fazer 2 anos, então muita coisa já passou na cabeça, já tive várias fases, já vou ficar, vou embora, vou ficar, vou embora. Ainda não tenho um motivo de força maior que me faça ficar, assim, um emprego dos meus sonhos. Ainda não tenho um cachorro, então me falta alguma coisa grande que para poder migrar para cá. Mas ainda estou um pouco perdida, as coisas estão acontecendo e tô vendo o que eu vou decidir até meu visto vencer. Gente, agora eu vou perguntar para o nosso especialista, o advogado de imigração, a respeito daquelas pessoas que já vieram para a Austrália, fizeram algum curso, voltaram para o Brasil, mas nesse meio período achou ou entendeu que gostaria de voltar para a Austrália. Essas pessoas que gostariam de voltar para a Austrália para fazer algum curso ou até mesmo para emigrar, qual que é o impasse? Elas conseguem? É possível fazer isso hoje? There is actually different ways for you to come back to Australia. You might want to consider a visitor visa. You might want to consider doing a student visa to study in Australia. The common issue in these two types of visa is that you have to satisfy a genuine temporary entry criteria. We call it the GTE criteria. It's the common cause of refusal in a lot of temporary visas. Immigration needs to be satisfied that you have a genuine intention to go back to your home country. You're only here in Australia to visit or to study. Maravilha! Aproveitando as suas questões e tudo que você disse pra gente, eu queria perguntar outra coisa. E para quem está fora da Austrália e quer aplicar para uma residência aqui, tem como você dar um panorama geral do que a pessoa precisa fazer, do passo a passo, qual que é o procedimento? It is definitely possible for you to obtain permanent residence visa even when you're not in Australia. There are actually types of visas that actually favor people who apply from outside of Australia. To give you advice, we'll need to look at your personal background. We'll need to what are the occupations that you may be able to qualify for. We'll need to look at your work experience. We'll need to look at whether you have Australia family members or family members in Australia who can sponsor you in, say, certain regional areas. Alternatively, you might have a skill, you might be in an occupation that Australia is in high demand, and there may be companies who will be willing to give you a job offer even though you're not here yet. Tá aí, ótimas notícias para quem tá fora da Austrália e quer aplicar residência. Tomem nota, galera. Hoje a gente falou um pouco mais sobre tipos de visto, a gente teve experiências novas compartilhadas de novos integrantes do Mesa Redonda, a gente teve a presença do advogado de imigração e a gente tá querendo agora agradecer a você por todo esse tempo que você disponibilizou vendo esse vídeo. Eu confesso que essa dúvida de vai para a Austrália, fica, volta para o Brasil, também me pertence. E se você também tem dúvidas, se você quer interagir com a gente, comente, curta, tire suas dúvidas. Esse canal foi feito para você. Vem para a Channel.